ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos chegando, hein? Mais um culto no seu lar, escola bíblica no seu lar. Oh, glória, aleluia! Compartilha nossos vídeos, dá o like, não custa nada, e comente, compartilha, se inscreva em nosso canal. Oráculo do céu, a graça revelada. Se inscreva, deixe seu like. Oh, glória, grandioso és tu, Senhor, grandioso és tu em nosso meio, em nossa vida, em nosso viver, aleluia. Boa noite, estamos nós aqui, estamos nós aqui, mais uma vez, né? Compartilhando nesta comunhão, né, da graça de Deus. E vamos hoje trazer, né, assim, um assunto, não é um título, mas é um tema, né, um assunto que fala sobre arrependimento e gratidão. Por que nós vamos falar sobre isso? Vamos nesse vídeo falar e no próximo vídeo aula, né? Que se Deus permitir será domingo, vamos continuar falando, né? Sobre este mesmo assunto. Por quê? Porque nós estamos no mês, né? No mês de setembro. E muitos, né? Não se atentam para isso, mas setembro, não é verdade? Presta atenção, hein? É aquele mês que desperta tu que dormes, né? Quando a gente vê este versículo falar, este é um mês que nós temos que nos despertar, não é verdade? Presta atenção. Nos despertar, né? Não por religião, não por nenhuma religião, mas despertar, esse despertar espiritualmente, se despertar para o conhecimento, né? Este avivamento da palavra de Deus, né? Presta atenção, hein? Então, nós temos que despertar sem religião, mas de puro coração, né? Neste momento eu deixo para vocês, né? Vocês depois leem aí, porque o nosso vídeo não pode ficar muito longo, o Salmo 51. Aleluia! Entendeu? Presta atenção. Então, setembro é um mês muito importante, muitos não sabem, né? Muitos não querem saber, muitos não se importam, que o que importa é a religiosidade, né? Setembro é o mês que nós deveríamos estar com aquele sentimento como povo religioso, né? Fica no dezembro, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, porque setembro é um mês que se comemora a redenção, nascimento. Nascimento de quem? De Jesus, entendeu? Aquele de 25 de dezembro é outro, entendeu? É Mitra, do que o Jesus romano, Jesus, entendeu? Presta atenção. Presta atenção, não vamos nos apegar a palavras, né, de tradição. Hoje nós temos que estar lembrando aos irmãos que mês de setembro, né, que se fala mês de Elu, né? É mês de Elu. É mês de setembro, que é o mês de arrependimento, né? É o mês do arrependimento, da gente, aquele mesmo sentimento que as pessoas costumam ter só em dezembro, né? Presta atenção, hein? Então, se arrepender, mas qual é o tipo de arrependimento? Não é o mero qualquer tipo arrependimento, não. É aquele se arrepender por amor a Deus, por entender a sua origem, por entender que é filho de Deus. Entende? Presta atenção. Porque muitas das vezes a gente também não se arrepende por conveniência. Não é verdade? Presta atenção. Por conveniência. Eu me arrependo. Não se arrependo nada, mas Deus, Ele que sonda os corações,
Ele sabe se você se arrependeu. Se você se arrependeu de tratar mal uma pessoa, né? De trair uma pessoa, não é verdade? De trair, de não ter bons sentimentos. Muitas das vezes você dá um sorriso para uma pessoa, mas você às vezes nem gosta dela, mas, entendeu? Você fala, às vezes, mal dela por trás. Eu tô falando você, gente, mas não é você que tá me ouvindo, não. Eu tô falando, assim, o ser humano, né? O ser humano é assim. Muitas das vezes, né? O próprio Jesus, né? Nós lemos no outro vídeo, né? Aí chama muito o povo de hipócrita, né? Presta atenção, porque hipócrita é mascarado. Muitas das vezes a gente representa. O homem, ele gosta muito de representar, né? E na vida religiosa a gente vê muito isso. É representante disso, representante daquilo. Então, representar, o homem representa. Mas não é representar, né, por conta própria, não. Porque a tradição, né, religiosa já é assim uma representação. Não é verdade? Preste atenção. Então, sem mais delongas, né, nós vamos falar um pouco, né, o princípio que é mais importante a gente saber, né, eu lembrei rapidamente, né, de Mateus 23, né, sempre eu lembro que ali fala, né, você paga o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas o mais importante, né, o povo negligencia, não é verdade? Naquele tempo, negligenciou, não é verdade? Aqui, quando está falando ali, está falando com os circuncisos, né? Mas trazendo para a nossa realidade, também é assim. Muitas das vezes, a gente negligencia muitas coisas que é mais importante, né? Dá mais atenção, às vezes, à tradição de homens, não é verdade? Propósitos de homens, né? A obediência a homens, do que o entendimento da palavra, né, das regras realmente que vem do Altíssimo, não é verdade? Presta atenção, que é o resumido do amor. Vamos ler, né? O princípio mais importante do reino de Deus é o arrependimento, a gratidão, porque o homem ele tem dificuldade de ser grato, não é verdade? E se esquece, né? O homem se esquece muitas das coisas, a pessoa faz 99, às vezes, para uma pessoa, 99, né? Auxílio, ajuda, não importa, não é verdade? Presta atenção, hein? Aí, às vezes, você erra em uma coisa, entendeu? O homem é assim, te crucifica pelo um erro que você fez. Você acertou 99, né? Mas aí, por causa de uma coisa, de repente, ele te exclui, ele te despreza, ele te põe de lado, não é verdade? A tradição, a religião, não é verdade? Presta atenção. E o ser humano, né? O ser humano é assim, né? A carne, né? Que a carne, presta atenção. Então, o princípio do reino de Deus é esse, é o arrependimento de verdade, né? Eu me arrependo porque eu tenho amor dentro do meu coração, né? O perdão, a gente se perdoa e pede perdão, né? Mas de verdade, entendeu? Não às vezes por ocasião ou por alguma coisa que muitas das vezes você se desculpa, né? De uma vez de uma coisa, mas para você alcançar outra, né? Presta atenção, vamos lá. Então, o princípio, sabe o que é princípio? O mais importante, né? O do arrependimento e a gratidão, né? Que se resume o quê? No amor, se resume no amor, tá lá em 1 Coríntios 13, né? Presta atenção, vou ler um pouquinho, menino, presta atenção. Tá aqui em 1 Coríntios 13, vou ler só aqui que diz assim, do 11 ao 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, né? Pensava como menino. Quando cheguei a ser um homem, né? Desisti das coisas próprias de menino. Nós temos que crescer, né? Não podemos ficar imaturo, né?
imaturo a vida inteira. Nós temos que prosseguir para o alvo. O homem não gosta de seguir para o alvo. O homem quer viver sempre na rotina, na mesma coisa, nos mesmos costumes, nas mesmas tradições. E o que é pior, na tradição que nem é dele, né? Porque o homem costuma estar hoje na graça, falar da graça, né? Presta atenção, hein? Mas viver lá do legalismo, porque tudo que está na lei é o que? Legalismo. Entendeu, menino? Presta atenção. E o que é pior, sabe disso, todos sabem disso, mas não adianta. É o costume, né? O costume, presta atenção. Porque agora vimos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora, meu que? Conhecimento. O conhecimento é o quê? O conhecimento está incompleto. Quando você diz uma coisa e faz outra, o conhecimento de Deus está incompleto. Aleluia. Está escrito aqui, né? Depois conhecerei como também sou conhecido. Né? Deus, ele conhece da forma que ele é conhecido. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, né, o mais importante é o amor. Porque tudo se resume no amor. Né? A base é o amor, não é verdade? Presta atenção. Então, o amor é o dom supremo, né? O amor é o dom supremo. Presta atenção, hein? Quem ama, né? Ainda que o alvo, né? Que erre o alvo, né? Quem ama de verdade, ainda que erre o alvo, presta atenção, né? Ele se arrepende, né? Ele se arrepende porque quem ama também tem gratidão, né? De verdade, né? É grato o tempo todo. Nós precisamos ser grato o tempo todo. Grato ao acordar, ao deitar, ao levantar, ao se alimentar, ao ouvir a palavra, esta luz divina, é a palavra de Deus, é pelos amigos, é pela família, é pela saúde, é pela paz, é pela alegria, pelo sustento, pelo trabalho, por tudo, pelo fôlego de vida, pelo louvor. Temos que ser grato, né? Grato a tudo, presta atenção, hein? Nós temos que ser grato, como eu disse, pelo fôlego de vida, né? Por tudo, né? Presta atenção, porque Deus, ele foi bom, né? A palavra de Deus diz que ele é bom o tempo todo, né? Ele nos amou primeiro, não é verdade? Presta atenção. Presta atenção, ele nos amou primeiro. Então precisamos ser gratos. Nós que falamos que estamos em Cristo, precisamos ser gratos, né? Presta atenção, gente. Pelo amor o quê? Da cruz. Nós vivemos o quê? Pós-cruz. Nós que somos aliançados da graça, vivemos pós-cruz. Quando nós, né? Vivemos, na verdade, presta atenção, hein? Do legalismo, né? Somos inimigos da cruz, né? Estamos retrocedendo quando nós não vemos, não é verdade? Presta atenção, o legalismo como história, contexto, né? É só você ler lá Filipenses 3, a partir do versículo 17, são inimigos da cruz, né? Gálatas 2, versículo 21, lá também está falando, né? Nós estamos na graça, não podemos anular a graça, né? Tá difícil de muitos pôr isso tudo na cabeça, não é verdade? Presta atenção, porque ainda vivem, né, como as coisas pagãs, como doutrina, ensinando ao outro como doutrina, mas não é doutrina, né? Presta atenção, hein? Então, a pessoa grata não se limita no seu quadrado, não se limita no seu quadrado. O grato, ele toca trombeta, isso que nós estamos fazendo aqui, tocando trombeta, entendeu, menino? Tocando trombeta, muitos pensam que tocar trombeta é trombeta mesmo, né? Presta atenção, é trombeta, presta atenção. Então, a gente comemora a cada conhecimento, a cada degrau, a cada luz, né?
que venha ao nosso entendimento, tem que comemorar. E a comemoração não é individual. A comemoração, né? Porque a igreja de Deus é um corpo, né? Tá lá em Efésios 4,16, é um corpo ligado, atado, juntos. Presta atenção, hein? Então, tocamos trombeta, nós comemoramos com o quê? E compartilhamos, temos que compartilhar. Muitos ficam em cima do muro, morno, né? O próprio Deus falou, quem dera que tu tivesse quente, mas porque tu não tá nem frio, entendeu? Tu não tá nem quente nem frio, tu tá morno, entendeu? Eu tô a ponto de quê? Viu o que foi falado, né? Então, muita gente em cima do muro, né? Entendeu? Presta atenção. Não é bem assim. Entendeu? Porque eu acostumei assim. Eu nasci assim. Eu aprendi assim. Entendeu? Não avança. Entendeu? Presta atenção. Trombeta, comemora-se com compartilhamento. A gente chama a atenção, o que? A trombeta, o falar, né? A palavra Efésios 1,13, né? É pelo falar, né? E é pelo ouvir. Se ninguém não falar, como é que vai alguém ouvir? Entendeu? Presta atenção, hein? Então, presta atenção. Então, a palavra libreta do louvor que fala: venham todos que querem vida. Tem sede de água viva e quer andar na luz. Os que procuram paz e tem sede de justiça. Entendeu, menino? Presta atenção, procura esse louvor e aprende aí, canta. Entendeu? Então nós estamos no mês de setembro. O mês que Israel física era o que? Chamada, convocada para poder fazer uma das principais festas, não é verdade? Presta atenção, que é a festa do tabernáculo, que no próximo vídeo nós vamos se prender falando mais deste tabernáculo, para poder já dar seu empurrãozinho. Nosso tabernáculo é Jesus Cristo ressuscitado, entendeu, menino? Presta atenção. Então a festa do Cristo, né? O mês de setembro é o mês que se comemora o verdadeiro nascimento do Filho de Deus, aleluia. Então tem a festa, entendeu? A mesma coisa que nos fazem lá no Natal, entendeu? Presta atenção. Então, presta atenção, menino. Então, nós estamos nesse mês, né, das festas. Nós vamos ler. Eles eram convocados, né? Eles eram convocados, presta atenção, para poder prestar atenção, entendeu? Porque era um mandamento prestar atenção. Não é as festas que hoje em dia a religiosidade, cada um no seu quadrado, faz as suas festas, não. Aqui é a festa, porque eles vão muito lá, entendeu? Em alguma coisa, né? Presta atenção. De Israel, por exemplo, entendeu? Muitas festas que botam até o tema, não é verdade? Presta atenção, mas não cumpre a festividade da forma correta. Então, o chamado aqui da atenção para a festa, mais o que uma das mais importantes, pois era o cumprimento que de todas as outras festas, porque é assim, era um chamado para 7 festas, né? Para entender. Então, essa festa que se comemora no mês de setembro é a 7ª festa. É a 7ª trombeta. Entendeu, menina? Presta atenção. Porque é um movimento que fala do nascimento de Jesus. Entendeu? Do nascimento. Então é um mês de arrependimento, é um mês de redenção, é o mês da redenção, entendeu? Prestar atenção. É o mês do amor, né? É o mês do amor, é o mês de nós prestarmos atenção, é o mês do despertar, é o mês do despertar. Mês de setembro é muito importante, né? Preste atenção. Então, vamos abrir a palavra, né, num texto que é um dos principais, não é verdade? Preste atenção, porque o Israel físico, né? Porque tudo que se acompanha hoje, nós sabemos que é do Israel, não é verdade? A palavra de Israel. Então, acompanha.
Então não era só o livro de Malaquias, né? E sabemos que Malaquias foi 435 anos antes de Jesus, não é verdade? Preste atenção. Preste atenção, tudo que fazia parte da lei era o quê? Era o quê? Preste atenção, era legalismo, não é verdade? Preste atenção. Mas havia ali, vamos entender o mistério, mas havia ali nas leis, entendeu? Uma separação. Qual é a separação, irmão? Os 10 mandamentos, né? Que o homem, né, presta atenção, eles pegam tudo, resume tudo em 613 leis, entendeu? Presta atenção, e se esquece que os 10 mandamentos, se Deus quisesse que fosse tudo misturado, ele não tinha separado 10, não é mesmo? Presta atenção. Então já vou acender a memória, e vou até abrir aqui rapidão, em Êxodo, vocês vão anotando aí, hein? Em Êxodo 19, deixa eu ver aqui, Êxodo 19, versículo 16, isso, achei, entendeu? Aqui está falando da primeira trombeta que foi tocada, é shofar, né? Shofar, não sei como que se fala a palavra, né? Porque é aquele que parece coisa de chifre, né? De boi, né? Então ali que trocava, né? Uns fala trombeta, uns fala shofar, sei lá, shofar. Entendeu, menino? Importante não é o nome, importante saber que aquilo é um anúncio dos altos céus, né? E foi tocado, aqui você lê no versículo 16, diz assim, ó, ao amanhecer, a ordem de Deus, entendeu? Com isso, quando foi elaborado os 10 mandamentos, presta atenção, diz assim, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espécie de nuvem sobre o monte, é o Monte Sinai, né? Sobre o monte e muito forte, né? Clangor de trombeta, né? A palavra é clangor mesmo, está escrito aqui, clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial, né? Se sobreceu, né? Se estremeceu. E sobreceu e se estremeceu. Porque devia ser um estrondo diferente, muito forte, né? Porque ali Moisés desceu, né? Com os mandamentos, presta atenção, hein? Então, vou ler o 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus. Aleluia! E puseram-se ao pé do monte, todo o monte Sinai fumegava o fogo santo, aleluia, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, né? Depois vocês leem tudo, né? Porque senão fica muito extenso aqui, entende? Então isso foi quando Moisés trouxe as tábuas da lei, né? Que pôs ali dentro da arca, né? Vocês já sabem da história, né? Presta atenção, hein? Que ali era a presença de Deus, o caráter de Deus, a moral de Deus. Então os 10 mandamentos é o caráter, é a moral de Deus, não se mistura. As leis, entendeu, menino? Cerimoniais, entendeu? Que são os rituais, as tradições. Cerimoniais, você sabe o que é cerimoniais? Aí sim, estas, né, foram até João, é aquela que fala, lei e os profetas foram até João, né? Mateus 11, 13. Entendeu, menino? Presta atenção.
Então nós temos que entender que alho não é bugalho, né? Eu vou mais aqui, para vocês entenderem um pouquinho, preste atenção. Vamos aqui, anotem aí, Mateus 5, a partir do versículo 17. Está escrito assim, ó, aqui já era Jesus, né? Preste atenção. Ensino a respeito da lei. Entendeu? Ensino a respeito da lei. Então, mandamento é lei, lei não é mandamento. Preste atenção. Preste atenção que nós vamos ler aqui. Né? Não pense, Jesus dizendo, eu não penses que eu vim revogar a lei. Esta lei que está sendo falada aqui é a moral dele. É os 10 mandamentos. Ele não está falando das leis cerimoniais. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se logo lá no capítulo 11, versículo 13, está falando que as leis e os profetas profetizaram até João. Romanos 10,4 está dizendo que o fim da lei foi Cristo. Está entendendo? Mas aqui, preste atenção. Então aqui está falando, não penses que vim revogar a lei. Não. Eu vim o quê? Cumprir. Preste atenção. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passam. Quando está falando, até que o céu e a terra passam, daí que vai acabar. Está falando assim, até que o governo, está falando de reino. Reino é reinar, governar. Entende? Então ele fala, até que o céu e a terra passem, né? Presta atenção, né? Nenhum ou um tio jamais passará da lei, entendeu? Dessa lei, dos mandamentos, entendeu? Porque é o caráter, a moral dele. Preste atenção, até que tudo se cumpra, entendeu? Até que tudo se cumpra, entendeu? Preste atenção, preste atenção. Aí, ó, aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, entendeu? Que ele está falando dos mandamentos, né? Fala lei, é o mandamento. Aquele que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, é muito importante prestar atenção no que está sendo falado, né? Ainda que quem mexer, quem violar, ainda que seja um dos menores, e ensinar, olha a responsabilidade, e ensinar, né, os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Oh, né? Será considerado mínimo no reino dos céus, no governo espiritual. Entendeu? Tem que traduzir. Entendeu? Aquele, porém, que os observar e ensinar, né? Vamos observar e ensinar. Não vamos tapar o sol com a peneira. Não vamos apenas pegar textos isolados. Não é verdade? Só aquilo que é da nossa conveniência para pregar. Não. Goste ou não goste, né? Como está lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Pregue a palavra, quer eles queiram, quer não queira, né? Preste atenção. Então é isso. Então aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês, olha, presta atenção quem está falando, hein? Se eu afirmo, ele está afirmando que se a justiça de vocês não exercer em muito a dos escribas, entendeu? Então está falando para os discípulos que ele está ensinando esta nova aliança, entendeu? Que observe o mandamento, entendeu? E ensine. Porque aí ele fala das leis dos escribas, entendeu? Dos judeus. Ele pega e fala, se não exercer, né, em muito a dos escribas e fariseus,
jamais entrarão no reino dos céus. Jamais. Quem sabe o que é jamais? Jamais entrará neste entendimento deste comando espiritual, né? É isso aí, é comando, né? É comando que vem de cima para baixo, aleluia, entendeu? Por isso que, lembrei de Mateus 7, né? Do 21 ao 23, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, aleluia. No 22, não é verdade? Preste atenção. Ele fala, mas eu fiz maravilha no teu nome, eu curei no seu nome. Deus, ele é fiel, ele não é homem para que minta, ele honra o que ele fala. Mas daí uma calha, uma coisa e bugalha outra. O que Jesus fala no versículo 23? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você fez maravilha, você curou no meu nome, tu fez isso, fez um montão de coisa, fez campanha, fez isso, fez aquilo outro. Entendeu? Presta atenção, mas Deus, ele sonda os corações. Aleluia, ele sabe a intenção, né? Ele sabe quando você faz as coisas por amor, ou quando você faz, entendeu? O seu princípio é igual dos fariseus, é legalista. Aleluia. Entendeu? Preste atenção. Então, vamos continuar aqui nesse raciocínio. Eu vou abrir o texto-chave, né? Um texto-chave, que a gente tem que ter um texto-chave. E o texto-chave, eu vou abrir aqui em Levítico. Deixa eu abrir. Em Levítico 23, você anota aí. Levítico 23. É muito importante você compreender, né, essa nossa conversa, né? É aula, mas é conversa, porque todos nós aqui somos alunos. A aula é quando tem o professor, né? Preste atenção, e estou falando uma coisa fisicamente falando, porque espiritualmente todos nós aqui somos alunos, não é verdade? Preste atenção. E há um Deus, um Altíssimo, o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, né? Traz à existência, né, a esta luz do entendimento, na verdade, preste atenção, para que nós venhamos a crescer, porque é esta a vontade do Pai, que nós venhamos a crescer, e crescer em quê? Em religiosidade? Não, em conhecimento, aleluia. Então o texto que nós vamos ler aqui, vocês anotam, no capítulo 23 de Levítico, nós vamos ler do 33 ao 39. Aleluia. Então aqui nós vamos encontrar nesta passagem, né? Se você encontrar, nós vamos ler do 33 ao 39. Mas todo o capítulo do 23 de Levítico traz as festas, né? As festas que é mandamento, né? Que é mandamento, que é as festas, que é mandamento da congregação, né? Se alegrar, festejar, não é verdade? Preste atenção que é um comando do céu, né? Isso que eu falei. Aqui não está se falando de festas que cada instituição faz individualmente, não, de religiosidade, isso é uma outra coisa. Estamos falando aqui exatamente destas festas. Eu vou até falar aqui, ó. A primeira festa é a festa do sábado. O sábado não está dentro dos 10 mandamentos? Entendeu, minha? Presta atenção. É a festa do sábado, mas é claro que cada festa dessa nós temos que estudar minuciosamente para saber o significado. Tá me entendendo? O significado. Depois vem a festa da Páscoa, que é mais conhecida pelas pessoas, né? A festa da Páscoa, né? A festa da Páscoa é lá dos hebreus, né? Essa nós sabemos mais ou menos, que era lá dos hebreus, não era para estrangeiro, não é verdade? É claro que esse mundo aí religioso, claro, pegou a parte da festa da Páscoa e até transforma, né? Em Santa Ceia e etc, etc. Mas a Páscoa era uma festividade judia dos hebreus, que festejava, né, aquela redenção lá do Egito, né, por aquela liderança ali, né, que era Moisés, liderança física,
é verdade? Que eles achavam que era física, né? Mas quem foi que a nuvem que ia levando eles? Quem foi que sustentou eles? Que mandou o maná? Que sustentou eles no calçado, né? Em tudo, né? Quem ia acompanhando? Quem protegia do frio? Quem protegia? Era Deus, entendeu? O homem tem mania de ver só a carne, de ver a escolha. É Tomé, né? Nós costumamos ser Tomé, tem que ver para crer. Presta atenção. A terceira festa é a festa das primícias, né? A festa das primícias. Sabemos que é dos primeiros frutos, né? As primícias, presta atenção. A quarta festa é Pentecoste, né? Todo mundo sabe que a quarta festa é de Pentecoste. Olha que no meio está a primícia, mas sabemos que a Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa, presta atenção, hein? A quinta festa é a festa da expiação, né? Isso aí depois a gente vai estudar miúdo para entender, né? Cada festa, presta atenção. A sexta festa é a festa do tabernáculo. Exatamente, no próximo vídeo nós vamos se apegar um pouquinho aqui, porque é o importante, porque a festa do tabernáculo é exatamente neste mês, né? Nesses primeiros 15 dias do mês de setembro, né? Que se comemorava, presta atenção, hein? E no segundo, né, depois que todo mês era festa, então os primeiros 15 dias, né, presta atenção, mês de Elu, né, setembro, não é setembro que falava, é o mês de Elu, entendeu? Então os primeiros 15 dias é a festa do tabernáculo e depois a festa do Yom Kippur, não sei se você já ouviu falar, né? É aquilo que eu já estou comparando sempre o que vocês conhecem, que é o Natal, né? O tabernáculo, na verdade, presta atenção, porque é Cristo, é o Cristo, né? Que o tabernáculo é o que? A nossa habitação, né? Maior aquele que está em nós, entendeu, menino? Nós estamos em Cristo. Nós até falamos, né? Que nós estamos em Cristo. Então, estes dias são essa festa, a festa do tabernáculo, né? Da nossa casa, né? Presta atenção, hein? Então, quando eu estou falando, não é fisicamente, não é, entendeu? Eu estou falando do mundo espiritual. E na segunda parte do mês de Elu, então se comemora o Yom Kippur. É o que acontece, que as pessoas fazem, né? Naquela festa pagã, que todo mundo sabe que é pagã, né? Que era o Natal, porque foi inventado pelo homem, né? Presta atenção, hein? Então, que negócio de dar presente, né? Aquele momento de amor que as pessoas passam o ano inteiro sem falar com o outro, mas falam. Aí dá beijinho, dá presente, tem caridade, dá cesta básica e todo mundo fica bonzinho, né? Lá no Natal. Então, é nesses 15 dias, nos últimos 15 dias do mês de Elu, é essa faixa etária, né? Que é o Yom Kippur, né? É que você é grato. Então você mostrar a festa, no caso da gratidão, como nós falamos no início, né? Que esse mês é mês de redenção, né? Mês de arrependimento, de gratidão. Então essa parte da gratidão, que é o Yom Kippur, a gente aquele que você ajuda, que você presenteia, que você vê aquele necessitado, né? Que você realmente, com olhos espirituais, olha para o necessitado, porque essa é a religião de Deus, né? A religião de Deus é olhar o necessitado. Tiago 1, 26, 27. Entendeu, menino? Presta atenção. Então nós vamos pular para a gente entender um pouquinho. Vamos ler um cadinho só. Vou ler um versículo. Deixa eu ver aqui. Levítico 23. Aqui, vou ler um pouquinho aqui, presta atenção, hein? Vou ler o versículo 1, depois eu vou pular para o 33, para vocês entenderem um pouquinho. Aqui está escrito assim, ó, as festas do Senhor. Aí presta atenção, está escrito assim, ó, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, né? E dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas
convocações, santas convocações, são estas as minhas festas. Olha bem, presta atenção que eu vou dizer, estou lendo aqui. Ele diz, é uma santa convocação, entendeu? Entendeu? A santa convocação, e ele diz assim, são as minhas festas, falando para Israel. Aí agora eu abro um parênteses, porque alguém vai dizer assim, para Israel, irmã, não é verdade? Pois é, mas acontece que o livro de Malaquias também é para Israel, né? Ali em Malaquias 1:1 está dizendo que ali é uma sentença, né? Uma sentença para Israel, não é verdade? Ali é um juízo, ali o profeta trazendo um último aviso para Israel, 435 anos antes de Jesus. Lá, aí ele diz, nós somos a Israel espiritual, então vamos entender, não é verdade? Somos a Israel espiritual. Preste atenção, hein? Então é uma santa convocação todas essas festas, né? Não só algumas, mas são 7, né? Porque a gente só lembra de nem Pentecostes nem se faz, né? Não, só de Páscoa mesmo, não é verdade? Preste atenção, hein? Então eu vou pular para 33 aqui, já vamos lá, já indo para o final. Espero que vocês estejam entendendo o mistério aí. 33, vamos ler. Disse mais, né? Eu estou lendo aqui, o cabeçalho diz, a festa dos tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, sétimo será, desse mês sétimo, né? Que é setembro, né? Presta atenção, hein? Desse mês, será a festa do tabernáculo ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra, né, servireis ou fareis, né? Porque nós prestamos muita atenção nas festas, nas coisas tradicional, né, do homem, não é verdade? Nas instituições, nisso, naquilo. Mas nós, na palavra de Deus, vamos muito pela nossa conveniência, né? Porque lemos, às vezes, falamos, estamos em Cristo, estamos na graça, que é a aliança eterna. Mas, às vezes, né, guiamos, né, por palavras que são o quê? Palavras legalistas, do legalismo, do sacrifício, que já foi abolido para a nossa realidade. Nós vivemos de toda sorte de bênção, é só vocês lerem lá, Efésios 1, né? Presta atenção todo. Presta atenção. Então, 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, né? Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, né? E vamos nos reunir. 37. São estas as festas fixas, né, do Senhor. Eu vou ler todo não, porque vocês anotem aí, todo, tá? Do 33 ao 39. Além dos sábados, presta atenção, além dos sábados do Senhor, né, e das vossas dádivas, é claro que o nosso sábado, né, é Cristo, né, porque é nele que nós descansamos, não é verdade? O sábado é o quê? É o descanso. Então, esse é um outro vídeo para nós falarmos sobre isso. Agora, se nós formos falar do sábado literal, também esta foi mudada por o homem que mudou. Assim como mudou, né, esta festa de setembro para 25 de dezembro, entendeu, menina? Presta atenção. Também mudou, né? A verdade de Deus é mentira.
O dia 7º passou para o primeiro dia, não é verdade? Preste atenção, que foi decretado pelo homem. Constantino decretou, não é verdade? O primeiro dia como dia santo. Tanto é que conhecemos o que? Domingo é dia do Senhor. Mas quem decretou, né? É Constantino, o imperador Constantino. Em 7 de março do ano 321, ele deu um decreto. Agora será o primeiro dia, né? O dia do Senhor. Mas qual o Senhor? O Deus Sol que ele adorava, né? O Deus Solano. Todo mundo que estuda sabe dessa história, é verdade? Presta atenção. Então se misturou, né, com o mitraísmo ali, aí fez essas festas aí de dezembro que conhecemos, né? Domingo, o primeiro dia foi batizado como domingo por causa do Domiciliano, não é verdade? Presta atenção, hein? E aí mudou-se, fizeram outro, né? O calendário que era lunar, né? Passou a ser gregoriano por causa do Gregório. Entendeu, menino? Oh, meu Deus, tão fácil, né? Entendeu? 38. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias, né? Que dareis ao Senhor. Então as ofertas eram o quê? Voluntárias. Porque aqui está se falando que é da festa de Deus, do mandamento de Deus, entendeu? Não está falando daquela lei que vocês conhecem, que é a lei cerimoniais, do qual está incluído o dízimo, que era ali elaborado ali, né? Que era recebido pela tribo de Levi. Aquilo é outra coisa. Não misture alho com bugalho. Aqui está se falando da moral de Deus, né, do caráter de Deus, sobre os mandamentos, 10 mandamentos. Não tem nada a ver isso aqui com, entendeu, menino? Ó, presta atenção. Então, 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá o quê? Descanso solene, né? Descanso solene. Então ali, porque naquele momento ali, nesta realidade, eles não tinham ainda, né, a manifestação do Espírito Santo de Deus, como nós temos hoje. Não é verdade? Lembra lá de João 14, né? Eu não vou deixar vocês órfãos. Não é verdade? Então aqui, eles não estavam sozinhos, porque nunca estivemos sozinhos. Só que eles não conheciam nenhuma manifestação. E quando viam as manifestações, eles não acreditavam. Não é verdade? Prova disso, que o Messias veio, se manifestou, né? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou, né? O tabernáculo se fez carne e habitou entre os judeus e até hoje não creram, não é verdade? Preste atenção, hein? Então nós temos que entender, não é verdade? Preste atenção. Então setembro, né? É um período dos céus abertos. É um período que você deve abrir o coração, né? Se arrepender de verdade, ser grato de verdade, porque aquilo que você dá, você recebe de volta, entende? Então, aquilo que você tem recebido na vida, entendeu? É o resultado, é o fruto, é o resultado daquilo que você tem feito, porque a gente colhe o que a gente planta, entendeu, menino? Gálatas 6:7. Vamos plantar, mas não colher, entendeu? Então é um período de céus abertos, período em que foi esse período que Paulo foi à terceira dimensão, que fala céu, né? Terceira dimensão. Setembro é o mês que está os céus abertos. Quando diz os céus abertos, é a frequência espiritual, né? É tipo um portal que se abre, é oportunidade de redenção, oportunidade de você se dar, né? Oportunidade de você ser sincero com você mesmo, que às vezes a gente não é sincero nem com a gente mesmo. Presta atenção. Então, Deus nos amou primeiro, Deus nos abençoou primeiro, aleluia, né?
É, desse jeito. Então, vamos entender, né, o Epur na nossa vida, né? Não vamos ser bonzinhos só de araque, não. Vamos ser bom de verdade. Ser bom, gente, não é ficar, parar, deixar as pessoas fazer com a gente o que eles querem. Não, não é isso. Ser bom, entendeu? É estar em Cristo, ser bom, é você ser você de verdade, não ser mascarado, como Jesus taxou aqui no capítulo 23 de Mateus, né? Hipócrita, não ser mascarado, né? A gente ser a gente mesmo, a gente não fazer questão de muita coisa que a gente às vezes faz questão, né? A gente crucifica muitas pessoas por isso, por aquilo, a gente julga, né? A gente não perdoa. E a gente tem que olhar para o alto, como diz o Salmo 121, né? Eu não me importo se a gente não tem que se importar com a opinião de fulano, de ciclano, porque a gente é as nossas atitudes. Não somente aquilo que a gente fala, mas a gente é as nossas atitudes, né? Conhecemos pessoas, né, que eu até esqueci o modo de falar agora, o modo de falar, né, que a pessoa uma hora é de um jeito, outra hora é de outro, né? Às vezes você encontra a pessoa tá de uma forma, e aí você, às vezes, encontra de outra, a pessoa tá de outra forma, né? Não sei o quê, entendeu? Porque a gente tem que ser de uma forma só, porque Deus nos ensinou, nos fez cada um, né, com o seu caráter, né? E caráter é uma coisa que você não adianta, porque você pode esconder uma coisa hoje, agora, um pouquinho, isso aqui, mas um dia vai ser descoberto. Um dia, entendeu? Você vai ser diferente, entendeu? Você pode ficar com o pescocinho fingindo que é bonzinho, mas uma hora vão ver que às vezes você é lobo, não é ovelha, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Muitas das vezes a gente até confunde uma pessoa pensando que é lobo, né? E às vezes o lobo que a gente pensa que é lobo é ovelha, né? Porque Deus, ele sonda, ele vê a gente lá dentro. A nossa sinceridade, né? A nossa intenção. Muita gente faz muita coisa, às vezes, para mostrar para o outro, né? Que sabe que pode, já falei isso em outro vídeo, mas nós não temos que provar nada para ninguém, né? Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que mostrar com as nossas atitudes que somos candidatos a melhorar, né? Que todo dia a gente pode melhorar, não é verdade? Todo dia a gente pode melhorar em alguma coisa, né? Eu, pelo menos, quero melhorar em muita coisa. Muita coisa mesmo, né? Então é isso. Então hoje, quando nós entendemos, né? Eu vou ler por último aqui só Hebreus 7, para vocês entenderem um pouquinho, né? Essas leis, uma coisa, outra coisa. Então, nós lemos, né, em Mateus 5, do 17 ao 20, que Deus, esta lei, ele não veio, ele não revogou, né? Porque ele não pode revogar a si mesmo, né? Ele não pode ir contra si mesmo. Então, os antigos foi mandamento, né? Foi mandamento de moral. Ali do versículo 21 em diante, de Mateus 5, ali vocês vão ler, sim, ali o mandamento, né, para os judeus, não é verdade? O mandamento para os judeus, mandamento como lei. Vê se entende. Por quê? Porque eles não conheciam o amor. Então, para eles, entendeu? Acho que é por isso que eles pegam e ajuntam nas leis cerimoniais e ficam os 613 leis, né? Entendeu, menino? Porque eles não conheciam. Então, ali para eles, né? Agora, para nós, do 17 ao 20, né? Nós entendemos, não podemos mudar, porque nós entendemos que a moral de Deus é o amor, né? Podemos ser isso, podemos ser aquilo, né? Tá lá em 1 Coríntios 13, né?
podemos fazer isso, ser profeta, ser isso, aquilo outro, podemos profetizar, mas se nós não tivermos amor, nada seremos, né? Então, o base importante é o amor. Então, sabemos, agora vamos entender o mistério. Os mandamentos, só uma coisinha, né? Lá não está falando sobre só o sábado. Lá fala, né? Que não pode idolatrar, não pode, né? Aí me pergunta, preste atenção, você hoje, eleito, pode? Entendeu? Então, ainda esta é a moral de Deus, entendeu? Não tem nada a ver com a lei cerimonial, porque é outra coisa. Então, a lei, entendeu? Preste atenção, pagã, essa sim, foi removida, né? Foi removida, mas a moral de Deus não. A moral de Deus não pode, né? Não tem como ser revogada. Deixa eu ver aqui, para nós terminarmos, entendeu? Anota aí, menino, para nós terminar, anota aí Hebreus 7. E domingo nós vamos, se Deus permitir, claro, né? Vamos continuar nesta visão, falar um pouco mais do tabernáculo, que para nós é Cristo. Ele é a nossa habitação. Então, para terminar, aqui Hebreus 7, vou ler um pouquinho, tá? Para a gente terminar. Só para ter entendimento. Aqui sim é a lei que foi até João. Entendeu? É uma das leis, né? Ali tudo, as leis foram até João. Romanos 10:4, fim da lei cerimoniais, né? O cerimonial. Aí sim, foi até João. Acabou, caducou. Mas a moral de Deus não, né? Como é que a moral de Deus vai acabar? Né? Então, nós temos aqui entender que eles não matavam, porque era mandamento. Nós não fazemos isso por amor. Esta é a diferença. Entendemos Deus em nós, né? Então, o maior mandamento é o amor. Então, nós não idolatramos, nós não fazemos isso, não fazemos aquilo por amor. Não é porque é mandamento, não é porque é lei. Entendeu? A diferença dos antigos, entendeu? É essa, entendeu? Então, ali, se você continuar lendo, está falando, olha para os antigos, né? Então, está falando para os novos, olha para os antigos, entendeu? Então, usa para os antigos, era a lei, para nós não. Nós não fazemos nada daquilo porque era por amor. Então, aqui, ó, no capítulo 7, diz assim, ó, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, o Deus Altíssimo que foi ao encontro de Abraão, presta atenção, quando ele voltava da matança dos reis e os abençoou. Em outro vídeo já falamos sobre isso, né? Melquisedeque que foi ao encontro de Abraão para poder, né, quando com Abraão estava voltando da matança dos reis, né? Aí por quê? Porque esse rei, que era o rei da justiça, né? Era costume dos judeus, na verdade, preste atenção, dar as armas. Então foi dado as armas, né? Para poder aqui Abraão ir lá naquela passagem que ele vai lá buscar o seu sobrinho, né? Ló, né? Tirar ele daqueles reis lá, daquilo que ele estava sofrendo. Então ele foi lá e guerreou e ele ganhou, né? Então quando se ganhava, um brigava com o outro, quando ganhava, entendeu, minha? Presta atenção, pegava-se as armas, né? E vinha, voltava. Então aqui, nessa passagem, Melquisedeque encontrou com Abraão que estava voltando, né? Porque ganhou lá o negócio lá. É isso lá, presta atenção, tem que ler e entender. Aí foi para ele que Abraão separou, né? Ele não dava, ele separou o dízimo, que era o quê? Né? O dízimo, porque todos ali eles ofertavam, né? Eles ofertavam. Então era gratidão, porque foi dado para Abraão. Porque não tinha, né? Assim, um grupo vai sair para guerrear.
Aí, mas não tem arma. Então eles davam, recebiam as armas para ir lá. Então quando voltava, né? Então eles ofertavam, né? Com as armas. Presta atenção, é fácil, hein? De entender. Então foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Esse tudo, gente, presta atenção, a tradição foi passando. Esse tudo está falando de tudo, como eu falo, do martelo, o que eu quero lembrar aqui? Da pá, da enxada, entendeu? Armas. Entenda? Então, primeiramente, o nome dele significava Rei da Justiça, né? Ele era o que? Tipo de Cristo, Rei da Justiça, né? Presta atenção. Depois também, Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Tá vendo? Sem pai, genealogia, não tem princípio, Presta atenção aqui, parte 4. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou. Ele não pagava, né? Que eu costumo falar pagava, não. O verbo é pagou. Pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Despojos é arma. Despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, né, da tribo de Levi, que é o tribo de Levi que estava lá, né, que era o sacerdócio santo naquele tempo. Agora presta atenção, recebem o sacerdócio tem ordem de acordo com a lei, né, de recolher os dízimos do povo. Então, a tribo de Levi, que era o sacerdócio, que era incumbido de receber o dízimo, né? Aí não era só das armas para poder ofertar aqueles que iam para as guerras, mas também era da batata, do chuchu, do endro, do cominho, né? Da hortelã, como está escrito lá em Mateus 23, entendeu? Porque ali eles tinham que ter para poder ofertar, para poder dar aquele que precisava, né? Quem precisava de arma, quem precisava de alimento, que eram, né, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, etc, né? Então é isso. Eles tinham, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, né? Das outras tribos, seus irmãos, né? Sabemos que eram 12 tribos, né? Então recolheu o dízimo de quem? Dos seus irmãos. Embora estes sejam que descendente de Abraão. Entretanto, aquele cuja... Então, eu só vou pular aqui para vocês, depois você lê tudo aí. Eu vou pular aqui para o versículo 11. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, né? Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? 12, é importante entender, hein? Pois quando se muda o sacerdócio, entendeu? Porque Jesus mudou o sacerdócio, entendeu? Porque isso que quando você diz estou em Cristo, mas vive pela lei da tribo de Levi, entendeu? É o quê? Você está no movimento pagão, entendeu? Porque nós já estamos depois da cruz, nós estamos em Cristo. Então aqui está escrito, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Romanos 10:4, o fim da lei foi em Cristo. Então esta lei findou. Entendeu? Preste atenção, não pode aplicar o legalismo na igreja. Porque nesse tempo, entendeu? Da tribo de Levi, das outras tribos, lá a igreja não existia. Então você não pode pegar as coisas que eram de Israel ali, entendeu? Do sacerdócio levítico e aplicar para a igreja. Entendeu? Oh, meu Deus. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo,
da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido, né, alguma coisa, espero que venham compartilhar, curtir, né, comentar, comentem os nossos vídeos, me ensina, lembra de alguma coisa, né, fala, um tem que lembrar o outro, que às vezes está falando uma coisa e se esquece de outra, entendeu? Beijo no coração, né, pega a visão da graça de Deus, né, e não se esqueça que estamos num mês, né, já que, né, lá em dezembro se festeja, né, o nascimento de Jesus, mas é claro que o dono da festa é um velho, né? A gente não entende, entendeu? Em todo lugar, blim blá, blim blá, blim blá, mas a festa é o velho que aparece tudo quanto é canto. Mas então vamos pensar em Deus, né? Que esse é o mês que comemora a redenção, o perdão, a gratidão, o arrependimento de verdade, né? A salvação do nosso coração, né? Ser bom de verdade, né? Estender as mãos, na verdade, um para o outro, na verdade, vamos sustentarmos, né, as mãos para que Jesus venha, né? Deste amor continuar, não é verdade? Preste atenção, nos segurando, nos consolando, nos edificando, né? Ele disse, né? Das minhas mãos ninguém vos arrebata, né? Então vamos cuidar para que um dia ele não diga: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, tá bom? Beijo no coração, Edeli Silva, te amo, entendeu, menina? Presta atenção, compartilha nossos vídeos com seus grupos aí, entendeu? Beijo no coração, Gentil Godilho, beijo no coração, né? Jorge Mantilha Júnior, né? Maria José Lins, muito obrigado por estar compartilhando nossos vídeos. Beijo no coração e até a próxima, nossa próxima vídeo aula.